Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando que vocês estão de pés, por favor, tomem o exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos e abram-na no texto que está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Texto que está sumariado a partir do capítulo de número 16, o versículo de número 16. Glória a Deus, aleluia. Se você tem ouvido para ouvir, ouça. O Espírito de Deus está entre nós. Quando o pastor Moisés disse para mim assim: olha, você vai falar um pouquinho mais tarde, e o Jackson também, o Espírito de Deus disse assim para mim: não é o que você deseja falar, eu preciso falar à minha igreja. Alguém pode estar aqui dentro e não ser igreja, mas se você é igreja, você vai ouvir. Você que encontrou, acompanhe comigo a leitura que diz-nos assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode repetir apenas o versículo de número 18 comigo em tom de 3, ao tom de 3. Vamos lá. 1, 2, 3. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Quem tem assento, tome-o, por favor, glorificando a Deus. Agradeço ao pastor Moisés por me dar o privilégio de estar entre os irmãos, como também toda a diretoria do Bom Samaritano. Rever alguns amigos aqui é um privilégio, esta oportunidade é muito singular. Queridos irmãos, preste muita atenção. O texto a qual acabei de verbalizar aos irmãos, Jesus Cristo começa a fazer um discurso com os discípulos e vem uma incógnita nesse discurso. Ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Jesus não está perguntando para os discípulos quem os homens dizem que eu sou, porque Cristo está preocupado com a falácia dos homens. Não é isso. Jesus quer chegar a um ponto culminante da pergunta, mas ele é como baiano. Jesus faz um arrodeio. Ele diz assim: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem: tu és um grande profeta. Outros dizem que tu és Elias reencarnado. Mas Jesus Cristo agora chega ao ponto positivo: eu ando com vocês e vocês andam comigo. Para vocês, quem sou eu? Para vocês, quem eu sou? Eu gostaria de saber quem eu sou para cada um de vocês. É uma das perguntas que eu me faço todos os dias: quem Jesus é para mim? São as minhas ações que revelam quem Ele é e não o que eu falo. Eu posso passar a madrugada toda aqui adorando e um texto não me sai da minha mente. Esse povo às vezes me adora com os lábios, mas o coração dele está distante de mim. Para vocês, quem eu sou? E quando Cristo faz essa pergunta, Pedro sai do meio dos 12 e diz: para nós tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo não está espantado com a revelação, porque a onisciência do Pai está nele. O tempo não prende a espiritualidade de Jesus Cristo. Não é o tempo, seja frio, seja sol, não é isso que eu estou dizendo. É o tempo, a linha de tempo, passado, presente ou futuro, está muito pequeno perto da espiritualidade do Pai que está em Cristo. Então, com isso, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro firme e diz: não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, foi o meu Pai.
Você tem que entender que aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ainda não aconteceu. E essa revelação é algo extraordinário. O dia de Pentecoste ainda não sucedeu. E Pedro ter uma revelação dessa, o Espírito de Deus, por ocasião, resolveu dizer assim: eu vou usar Pedro agora. Por uma ocasião. E com isso, Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, Pedro, pois eu lhe digo que tu és Pedro. Aqui é uma manipulação católica da tradução. Então aqui na realidade no grego ele diz: tu és Petros. Eu lhe digo, Pedro, eu lhe digo, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, eu lhe digo, tu é um pequeno fragmento de pedra extraído de uma rocha maior. Você é uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta revelação que acabou de sair da sua boca, é sobre ela que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele diz isso, queridos, uma coisa se abre no céu ou uma lacuna na terra. Jesus está dando uma revelação que todo mundo que pega o texto e dá uma forma interpretativa vai dizer: o inferno vai atacar a igreja e a igreja não vai cair diante do ataque do inferno. Não é isso que o texto está dizendo. O texto quer dizer de forma muito peculiar a seguinte coisa: olha, Pedro, eu vou dar tanta autoridade para a minha igreja, eu vou dar tanto poder à minha igreja, que o inferno vai tentar fechar as portas para o crescimento da autoridade que eu vou dar a ela. Eu vou dar autoridade para a minha igreja crescer de tal forma e ter tanto poder, que o inferno vai tentar fechar as portas para ela não avançar. Porque quem trabalha com porta não está atacando, quem trabalha com porta está tentando se defender. Não vou repetir para ver se você entende. Você está com medo do quê? Você está sofrendo por quê? O que está atacando a tua mente, a tua casa? Você está com medo disso por quê? Você não entendeu ainda? Jesus prometeu há mais de 2000 anos atrás: ei, o inferno está com medo de vocês. O inferno tem medo de vocês. Ele vai tentar fechar a porta, mas eu vou dar tanto poder para a minha igreja que vocês vão dar de pé na porta do inferno. E o inferno vai ter que abrir a porta para vocês entrarem. O contexto e a realidade analítica do texto é essa. E há uma coisa que me chama muita atenção: é que quando essa profecia acontece, nós estamos a poucos dias da crucificação. Cristo, uma semana depois, vai até a Páscoa. Quando ele chega na Páscoa, ele passa por Betânia. Ao passar em Betânia, eu acho interessante que Jesus frequenta a casa de Marta, Maria e Lázaro. Ao chegar ali, depois da Páscoa, dos 7 dias da festa pascual, Jesus vai fazer uma ceia restrita com os discípulos. E nessa ceia restrita, o que eu acho impressionante é que Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: um de vós há de me trair, um de vós é o diabo. Começa aí as coisas a mudarem de figura. O Cristo que acabara de revelar para eles: vocês vão vencer o inferno, vocês vão ter autoridade, vai dizer: um de vós é de me trair, um de vós é o diabo. Que palavra dura para dizer para alguém: um de vós é o diabo. Por que Jesus diz que quem vai trair é o diabo? Porque você tem que entender que a amizade para Jesus é um relacionamento muito peculiar, é algo muito importante. Quem não sabe ser amigo não é irmão. Vou repetir isso aqui. Você precisa captar isso aqui com muita necessidade da igreja de hoje. Quem não sabe ser amigo não é irmão. Como é que alguém pode cumprimentar alguém aqui com a paz do Senhor, irmão, e não sentir a dor do outro? Se você não sente a dor de outra pessoa, porque o mais doente é você. A igreja está doente, há uma falha na igreja quando eu não consigo sentir a dor de um irmão, porque não dá para ser irmão sem antes não ser o amigo. Você quer que eu te provo na Bíblia? A Bíblia diz: em todo tempo ama o amigo, porque daí na angústia nasce o irmão. Então primeiro você é o amigo, para depois ser irmão. Se você não sente a dor de alguém aqui, como é que você é irmão? Como é que você é irmão? Aí Jesus olha para isso, e passando desse tempo ele é traído no monte. Quando ele é traído no monte, ele vai para o Calvário. E quando ele vai para o Calvário, não há um dos discípulos que receberam promessas do lado dele. Muito pelo contrário, todos se distanciaram. Imagine o estandarte da cruz sendo levantado, Cristo sendo pregado nela. E quando ele é pregado, eu imagino Jesus procurando alguém com seus olhos e ninguém ele encontra. Ele vê João pegando a sua própria mãe, dizendo: mãe, não tem mais jeito, vamos embora, ele vai ser crucificado.
Quem sabe Jesus procura Pedro entre a multidão, como está procurando alguém aqui que já pegou a bolsa e foi embora, e disse assim: cadê ele? E Pedro já havia o negado 3 vezes antes que o galo havesse cantado. E galo aqui, para quem não sabe, não é animal que cisca, porque isso não existe em Jerusalém. Galo aqui é uma trombeta da guarda romana que é tocada para a troca da centúria que guarda os prisioneiros. Quando a trombeta tocou, Pedro já havia negado 3 vezes. Eu imagino Jesus olhando na cruz para Pedro, e Pedro olhando para ele na terceira negativa, e o olhar de Jesus falava mais alto do que qualquer pregação que ele havia feito. Parece que eu estou vendo esses acontecimentos, e quem olha para o Calvário não vê uma igreja fortalecida, não vê uma igreja vencedora, não vê uma igreja que vai vencer o inferno. Muito pelo contrário, a cruz traz muita dor, a cruz traz muitas dúvidas, a cruz está trazendo para eles o horror, um espetáculo de horror. Só que tem um porém: quando a cruz é levantada, ninguém está vendo a igreja, mas a igreja está nascendo. Assim como Deus teve que extrair do primeiro Adão uma costela para formar a primeira Eva, do segundo Adão, que é Jesus Cristo, Deus vai ter que fazer um procedimento cirúrgico com uma lança de um soldado, e dali vazando água e sangue vai sair a igreja. Por isso vem o nome eclesia, tirados de dentro para fora. Assim como Eva foi extraída de dentro de Adão, essa igreja foi extraída de dentro de Cristo. A igreja nasce sem beleza, sem formosura. A igreja nasce como uma mulher dá à luz, no grito, no sofrimento, nas lágrimas. Só que a igreja nasce. E quem olha para a cruz e olha para os discípulos pergunta: quem vai dar continuidade a essa obra? Serão esses fracos varões galileus? Esses homens mal podem fazer alguma coisa? Eles já se distanciaram do promulgor desta obra? Será esse Cristo? Cadê a força dele, a autoridade que ele disse que derribaria o templo em um dia, e em 3 dias o reergueria? Ninguém lembrava de nenhuma promessa, e olhando para os discípulos não via nenhum contentamento de crescimento da igreja, e nem de autoridade para ela vencê-la. Só que Satanás havia se esquecido de uma coisa: antes de Jesus partir, Lucas vai prescrever dizendo que Jesus disse para os discípulos: eu vou partir, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, porque eu vos darei autoridade para falar em novas línguas. Vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. É óbvio, a igreja nasce no Calvário através de dor, através de sofrimento e de sangue. Mas ela só é inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, debaixo de poder e autoridade do Espírito Santo. Não, vou melhorar essa fala para você aqui, para ver se você entende. Ei, havia milhares dentro do cenáculo. Só que quando veio o dia de Pentecoste só havia centenas. Você procurou alguém que estava do teu lado e não tem mais? Não fica preocupado com isso não, porque autoridade e poder não é para qualquer um. Autoridade e poder para a igreja não é para qualquer um. Vou repetir isso para ficar frisado à sua memória. Autoridade e poder não é para qualquer um, não é para fraco. É para quem tem coragem de dar a cara para bater. É para quem tem coragem de estufar o peito e dizer assim: seja na vida ou na morte eu vou te servir. Parece que eu estou vendo a igreja em Atos dos Apóstolos inaugurada como? A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2: e veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistos por eles como língua repartida de fogo, que passou por cima de cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Irmãos, nós estamos dentro da Assembleia de Deus, aqui não é proibido você falar línguas estranhas. Eu não sei o que você está esperando, porque crente batizado com o Espírito Santo que não fala línguas estranhas, ele está com algum problema na fé. Porque crente que uma vez foi marcado com o Espírito Santo, não tem como ele parar de falar línguas estranhas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a igreja agora parece que é inaugurada, e quando ela é inaugurada, Pedro se levanta uma semana depois do dia de Pentecoste, vai para a praça pública usar a autoridade que ele ganha dentro do cenáculo. Pedro prega um sermão dotado de conhecimento salvífico de Cristo, e é tanta autoridade que emana da voz de Pedro para os judeus, que agora quase 3.000 judeus se rendem a Cristo. E alguém que olha para Pedro e diz assim: não é o Pedro que havia negado Jesus? Era, mas o que aconteceu? Agora ele tem poder e autoridade, é diferente. Pedro agora é diferente.
Parece que eu estou vendo Pedro uma semana depois desse resultado. Vai para a praça pública de novo, porque pregar aqui dentro é fácil. Eu quero ver você pregar lá fora. Pregar aqui dentro é mole. Eu quero ver você pregar lá fora. Pregar aqui dentro isso aqui é maravilhoso. Aqui não tem ninguém te criticando. Aqui pelo menos pelo que eu estou vendo, a maioria está orando que dá certo, vai dar certo, vai dar. Mas lá fora é diferente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pedro começa a pregar de novo e agora ele prega um sermão dotado de conhecimento dos escritos dos antigos profetas. E o sermão de Pedro é tão convincente, com tanta unção e autoridade, que agora quase 4.000 judeus se rendem. Você percebeu que a igreja não é mais uma igreja sem beleza e sem formosura? A igreja já tem quase 7.000 crentes dentro dela. Não, dentro dela como assim? Não havia templo, mas era uma igreja. Não havia microfone, mas era igreja. Não havia gente famosa, mas era igreja. Porque o que faz disso aqui igreja não é a placa denominacional, não é ter um bando de gente de terno ou gravata. O que faz isso aqui igreja não é ter milhares de pessoas aqui dentro dizendo glória a Deus. Você sabe o que isso aqui? Isso aqui é igreja porque tem a presença de Jesus no meio dela. Aí é igreja. Porque pode faltar o pregador, pode faltar o cantor, só não pode faltar ele. Não, você já sentiu que ele chegou aqui? Já sentiu? Ei, parece que eu estou vendo Pedro, irmãos, ganhando quase 7.000 crentes para a igreja. Aí o inferno levanta a primeira porta para se fechar. Qual é a primeira porta? Uma acusação dos gregos. Começam a dizer assim: eis que os nossos órfãos e nossas viúvas são abandonados por essa seita que diz seguir Jesus. Eles estão enganados, isso aqui não é seita, isso aqui é o poder e a autoridade do Espírito Santo. Ei, parece que eu estou vendo, quando eles dizem isso, Pedro se levanta no cenáculo com a autoridade de Deus, e só o Espírito Santo para colocar isso na boca de Pedro, e diz assim: varões galileus. Eu imagino que era como se fosse aqui dentro. Varões galileus, não é bom que abandonemos o ministério da oração e da palavra. Por isso, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a qual constituamos sobre esse importante negócio. Que importante negócio é esse? Você vai saber já já. Primeiro que Pedro não fala porque ele quer, Pedro fala cheio do Espírito Santo. Escolhei dentre vós. Olha como Pedro é minucioso. Escolhei dentre vós. Você não vai ver nenhum lugar em Atos dos Apóstolos chamar um novo convertido de membro da igreja dos apóstolos de Jesus. Vai vos chamar de discípulos dos apóstolos de Jesus. Por quê? Porque cada novo crente que entrava naquela igreja estava sendo preparado para lutar contra a porta do inferno. Ainda para melhorar, o que eu vejo dentro desse contexto é que quando Pedro diz isso, só o Espírito Santo para colocar o que ele fala, e até a ordem do que ele fala é dada pelo Espírito. Ele diz: escolhei dentre vós. Se fosse na igreja do século 21, ninguém ia escolher ninguém, ia querer ser si próprio. É eu, é eu, é eu, é eu. Não, aqui não. Aqui não é você, aqui é ele. Se ele te escolher, você vai. Se ele te chamou, você vai. Escolhei dentre vós. A igreja do século 21 era tão simples que cada irmão não se tinha melhor do que o outro. Um se sentia inferior ao outro. Você sabe por que a igreja do século 21 vai de mal a pior? Porque todo mundo se sente alguma coisa, quando na realidade deveria só estar aqui para servir a ele. O grande problema é que quando Pedro diz isso, ele dá 3 características que o homem tem que ter. Ele tinha que ser homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ele tinha, pastor, tudo isso para quê? Para servir na mesa. Não, vou ter que repetir isso aqui. O homem tinha que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria para servir na mesa. Não, eu pensei que era para ser pastor. Não, era para ser diácono. Não, eu pensei que era para pregar no bom samaritano. Não, era para vir aqui ajudar os internos a ser crentes. Não, eu pensei que era para vir aqui cantar com o microfone na mão. Não, tem que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para vir aqui cozinhar na cantina e servir os internos. Não, mas todo mundo quer aparecer. O problema dessa geração é que todo mundo quer passar pela luz da ribalta. Todo mundo quer o tapete vermelho. Todo mundo quer aparecer na foto. Mas igreja de verdade, Jesus ainda está procurando quem quer servir. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Quem quer servir? Quem quer servir?
A Bíblia vai dizer, queridos, que quando ele coloca essas prerrogativas, você percebeu a ordem dos fatores? Primeiro, de boa reputação, depois cheio do Espírito Santo, depois de sabedoria. Por que Pedro não colocou primeiro cheio de sabedoria? Porque eu estou fazendo faculdade já tem um tempão, para ver se eu viro pastor. Deus sabia que ia ter gente nesse século que ia tentar se estribar no seu próprio conhecimento para fazer a obra de Deus. Mas deixa eu te dizer, a primeira coisa que ele disse é que o homem tinha que ser de boa reputação. Nem ser cheio do Espírito Santo era primeiro era ser de boa reputação. Por que boa reputação? Porque não adianta pular e gritar aqui dentro e ter amante lá fora. Não adianta pular e gritar aqui dentro e passar cheque sem fundo lá fora. Não adianta você falar línguas estranhas e revelar aqui dentro e você falar mal do teu irmão lá fora. Primeiro é boa reputação lá fora, aí Deus te enche aqui dentro. Aí Deus te enche aqui dentro. Primeiro é homem de boa reputação. Porque Deus não usa casa suja, Deus só usa casa limpa. Que Jesus não me guarda. Primeiro boa reputação, depois cheio do Espírito Santo. Por que primeiro não é cheio de sabedoria, pastor? O camarada tem que saber falar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fui numa igreja que eles têm um caderno, mas não é para saber o que eu falo da Bíblia, é para saber quantos erros de português e quantas conotações verbal eu erro numa frase. Quando acaba de pregar, eles te dão os erros que você teve de português. Quer dizer, não valeu nada eu orar, eu jejuar, não valeu nada eu ler a Bíblia, eu conhecer Deus profundamente. Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Agora você quer conhecer Deus profundamente? Ore. Ore. Por isso que eu não acredito em crente que vem para uma vigília como essa e não fica até o final. Deus nunca vai te usar. Crente, Deus só usa quem ora até. Ei, orar não é falar com Deus a ponto não saber mais o que dizer. Orar é falar com Deus até a hora que Ele te responder. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você não sabe mais o que falar, mas Deus não te respondeu, continua orando. Mas eu não sei mais o que dizer, chora. Não dá para chorar, geme. Não dá para gemer, grita. Não dá para gritar, canta. Não dá para cantar, pensa. De joelho não dá mais, fica de pé, deita, senta. Mas só sai da presença quando Ele falar. Só para de buscar quando Ele falar. A tua sabedoria, o Tiago já disse profundamente, usado por Deus. Sabedoria terrena é demoníaca, animal e só traz contenda. Sabedoria terrena é demoníaca, animal e só traz contenda. Porque quem não tem sabedoria, peça a Deus que de graça Ele dá. Você não entendeu ainda não? O teu diploma para o bom samaritano às vezes não serve. Ei, o teu anel para o bom samaritano não serve. O que serve? Amor, poder e autoridade do Espírito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não adianta nada eu nunca vi o diabo respeitar o canudo na parede. Eu nunca vi o diabo respeitar o anel do dedo. Mas eu já vi o diabo e o inferno todo parar diante de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo. Olhe para mim. Antes de eu dar continuidade a isso aqui, um belo dia o pastor presidente, por saudosa memória, Joel Costa Andrade, pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Banco de Areia em Mesquita, Rio de Janeiro, ele chegou para mim e disse assim: Robson, venha cá, você vai assumir a sua primeira congregação. Eu tinha 19 anos de idade, eu já era presbítero, por isso eu comemoro esse ano 20 anos de ministério pastoral, porque como presbítero eu já era pastor. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando eu assumo a primeira igreja, eu ganho uma família para Jesus. Dentro dessa família que eu ganho para Jesus, todos da congregação cristã no Brasil, eu peguei e batizei todo mundo nas águas de vocês. Vão ter tudo ser batizado de novo. Assembleia de Deus tem que batizar de novo. Batizei todo mundo nas águas. Uma das pessoas de dentro da família não podia frequentar a casa, porque ele era indigesto no meio da família, porque ele havia tido ato sexual com a filha mais querida da família antes de ser casado, engravidou-a. Esse rapaz não era bem desejado no seio da família, mas de tanto eu frequentar a casa deles, ele foi criando uma repulsa contra mim. É o diabo trabalhando na mente dele. Você está vendo aí um homem como aquele, que não tem as condições
você tem mais qualificações para estar na casa deles do que você, mas mal ele sabia que eu estava indo lá por um propósito de Deus. E o tempo foi passando, esse homem um dia criou tanta revolta, que ele saiu de casa e se espreitou pelos caminhos da rua, procurando uma brecha para me violentar fisicamente. De repente, eu estou andando na rua com a minha esposa, e a minha esposa grávida do Mateus, com a pressão alta. Eu peguei, olhei e disse assim: mulher, eu estou ouvindo que tem alguém vindo atrás de nós. Eu não tinha carro, não tinha nem bicicleta para carregar a mulher para ir para a igreja. E disse: vai na frente, aperta o passo. Ela segurando a barriga, disse: não dá, aperta o passo que eu vou diminuir, quem está nos seguindo vai diminuir também. O camarada juntava o pastor Moisés e o pastor aqui de Navegantes, não dava ele, forte, alto. De repente aquele homem foi se aproximando. Quando chegou no degrau da calçada da rua onde eu moro, na frente do meu portão, que eu percebi que a mulher já tinha entrado em casa, eu virei e disse assim: em nome de Jesus, rapaz, diga o que você deseja. O rapaz, com um pedaço de madeira na mão para me violentar, caiu de joelho e começou a chorar. E disse: eu estava certo que hoje eu ia te bater até te matar, mas eu não sei o que o senhor tem, que conforme eu ia avançando, parece que tinha uma mão que parava no meu peito e dizia assim: você não chega perto do meu servo, você não chega perto do meu servo. Hoje ele é diácono da igreja. Escute o que eu vou lhe dizer: o diploma às vezes não tem o que a unção te dá, porque eu nunca vi alguém, escute essa, eu não estou dizendo que você não tem que fazer faculdade, não é isso, não diga o que eu não falei, escute bem o que eu vou lhe dizer. Eu nunca vi alguém sábio receber a unção de Deus por causa da sua sabedoria. Agora, eu nunca vi alguém que tem unção de Deus não receber sabedoria que vem do céu. A Bíblia diz: primeiro cheio do Espírito Santo, depois de sabedoria. Para que tudo isso? Para servir na mesa. Não, mas peraí, mas na mesa ninguém aparece, pastor. Mas Deus só chama homem capacitado para servir na mesa. Você tem que aprender que você foi chamado para servir na mesa. Mas primeiro que ministério não é para aparecer, é para servir. Ministério não é ser visto, é serviço. Peraí, tem alguma coisa errada. Dentre os 7 escolhidos se destaca um, o nome dele é Estevão. Estevão se destaca dos 7. Todos os 7 é de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas se você for no capítulo seguinte, Estevão vai dizer o texto em Atos, capítulo 7, que ele também ele era homem cheio de fé e fazia sinais e maravilha. Estevão tem 2 prerrogativas a mais que Pedro não pediu. Você não entendeu por quê? Porque o obreiro bom não vai só até onde pede, ele faz mais do que pediram. Se você só faz o que te pede, você ainda é miserável, porque o obreiro bom faz mais do que pedir. Ele tem 2 características a mais. Só tem um porém: Estevão, por ser mais do que os outros 6, ele não bate no peito e chega assim para Pedro e diz assim: ô Pedro, fala Estevão, rapaz, eu sou melhor do que aqueles caras lá. Você não acha que eu estou na hora de eu ser apóstolo também, não? Se fosse hoje, camarada mal falou línguas estranhas, já está chegando aqui para o pastor Moisés, me consagra. Eu preciso ser pastor. O problema da igreja é que ninguém quer esperar o tempo. Deus só trabalha dentro do tempo, e o tempo de Deus não é o teu. Espera o tempo, espera a tua vez, menino. Espera a tua vez. Eu sei o que eu estou falando aqui. Espera a tua vez, menino. Você não entendeu ainda que Deus até chama menino, mas Ele só usa homem? Vou falar de novo isso aqui. Mas o menino prega bem. Pode até pregar bem, mas tem coisa que é só para homem. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Você quer que eu te prove na Bíblia? Então vamos provar na Bíblia. Vem descalço não. Olha só, Deus chama Davi e unge ele na casa do pai. Ele tem 14 anos, mas ele só vira rei com 45. Por quê? Porque Deus até unge o menino, mas para fazer o que Deus quer tem que virar homem.
Olha aqui que eu vou lhe dizer. Quando isso acontece, Estevão, mesmo sendo melhor do que os outros, continua servindo na mesa. Irmão, você pode até não estar aparecendo, mas é para Deus, vai ter uma recompensa. Fica na mesa. Fica na mesa que dá menos problema. Não, mas eu sou melhor do que eles. Mas Deus me chamou para ficar na mesa. Eu vou ficar na mesa. Eu vou ficar na mesa. Na mesa é melhor. Meu irmão, Estevão tem a maior característica. Ele tem a característica de Cristo. Porque Cristo não usurpou ser igual a Deus. Antes se tornou a forma de homem e de servo. E se fez carne para manifestar a sua glória. Eu imagino Deus perguntando no céu assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus levanta a mão e diz assim: eu irei. Eu irei. Aí Deus olha e fala: mas você é Deus, você é muito grande, você não vai caber na terra. Você não está vendo que você é muito grande para caber numa terra pecaminosa dessa? E para você salvar essa humanidade você tem que morrer. Mas você, para morrer, vai ter que nascer homem. E para nascer homem você vai ter que entrar dentro do ventre de uma mulher. Como é que um Deus tão grande como você vai caber no ventre de uma mulher? Parece que eu estou vendo Jesus dizendo assim: já entendi, pai, fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, eu já entendi tudo. Você não entendeu ainda? Imagina Jesus dizendo para o pai assim: pai, eu sou grande, mas eu vou caber dentro do ventre da Maria, porque gente grande cabe em qualquer lugar, até no ventre. Não, você não entendeu, você não entendeu. Não confunda grandeza com soberba. A igreja não precisa mais de gente soberba, a igreja precisa de gente grande. Você percebeu que soberba não cabe em lugar nenhum. Quando um soberbo encontra um igual a ele, eles não conseguem andar junto. Agora a grandeza cabe em qualquer lugar, até na mesa. A grandeza cabe em qualquer lugar, até na mesa. Você não entendeu ainda? Eu não estou aqui para engrandecer e jogar confete na cabeça de ninguém, mas vale a pena falar hoje. O pastor Moisés é pastor, mas se tiver que pegar na vassoura ele varre, porque gente grande cabe em qualquer lugar, até na mesa. Você não entendeu ainda, meu filho? Imagina Deus olhando: mas Jesus, lá não vai ter carro do ano para te carregar, não. Não tem problema, Senhor. Eu sou grande, mas vou caber dentro do barquinho com os discípulos. Mas você não vai nascer em palácio, não. Não tem problema. Eu sou grande, mas vou caber dentro da manjedoura. Porque gente grande cabe em qualquer lugar. Vou repetir: gente grande cabe em qualquer lugar. Parece que eu estou vendo, quando Estevão começa a se destacar dentre os outros, ele começa a servir de dia e pregar no entardecer. O diabo levanta mais uma porta. Qual é a porta? Perseguir. Vamos matar Estevão, vamos prendê-lo. E o texto vai dizer que não encontraram ocasião alguma contra Estevão para condená-lo. Sabe o que acontece? O camarada era tão bom, que quem olhava não via brecha, quem olhava não via greta, quem olhava não via defeito. Dizia: mas nós vamos condenar nele no quê? O que vai fazer que ele seja condenado? Alguém se levanta no sinédrio e diz assim: já sei, já que nós não encontramos acusação dentro da lei para que possamos condená-lo, vamos condenar ele naquilo que ele faz de melhor. Vou repetir para você: quando não encontrarem algo que possa te condenar, vão começar a te perseguir por aquilo que você faz de melhor. Eles não podem dizer que eu bebo cachaça porque nunca me viram no boteco. Eles não podem dizer que eu sou prostituto porque só anda no meu carro a minha mulher. Eles não podem dizer que eu sou corrupto porque eu nunca briguei com um pastor por causa de oferta. Eles não podem dizer que eu sou um drogado porque nunca me viram em boca de fumo. Então eles têm que dizer que eu não prego bem. Você não entendeu, não? Ei, meu filho, quando não tiverem no que te condenar, eles vão começar a te acusar naquilo que você faz de melhor. Mas não para, foi Deus que te chamou. Não para, não para, foi Deus que te chamou. Não para. Ele não canta tanto assim. Não para, foi Deus que te chamou. Não para. Pegaram Estevão, escute isso aqui, pegaram Estevão e prenderam. Quando prendem Estevão, levam ele para a praça pública para apedrejá-lo. Quando vão apedrejar Estevão, irmão, você não der glória com isso aqui, você não dá glória com mais nada. Parece que eu estou vendo, eles vão apedrejar Estevão. O texto não diz que Estevão está acorrentado. O texto não diz que Estevão está amarrado. O texto só diz que levaram Estevão a ser apedrejado. Ou seja, Estevão está livre. Quando pegam Estevão, colocam no centro da praça pública, eles têm que deixar Estevão e pegar as
as pedras para apedrejá-lo. Aí escuta essa, enquanto eles vão pegar a pedra, qual é o maior sentido natural da vida humana? Autopreservação. Irmão, se eu sei que ali alguém vai me bater, eu não vou por ali, eu vou para lá. Se eu sei que ali estão dando tiro, eu não vou ali, eu vou para lá, porque a autopreservação é um dom natural que Deus deu ao homem. Ou seja, Estevão está vendo que vai ser apedrejado, soltaram, sai correndo, mas Estevão não corre. Oh meu Jesus, Estevão não corre, muito pelo contrário, em vez de correr, Estevão dobra os joelhos. Aí o texto continua: e dobrando Estevão os joelhos, dobrou os joelhos porque viu os céus abertos. Ah não, você não pegou. Vou repetir. Ei, quem tem visão não está preocupado com a pedrada. Quem tem visão não está preocupado com o percurso. Quem já viu onde vai chegar não está preocupado com a perseguição. Já imaginou se há 20 anos atrás, quando o pastor presidente disse para você: é contigo mesmo, te vira. Se você fosse se preocupar com alguém que disse: não vai dar certo, na mão do Moisés, não vai dar certo, você tinha parado. Mas quem sabe onde vai chegar? Pode apedrejar o tanto que quiser, rapaz, eu já vi para onde eu estou indo. Pode perseguir, eu já vi para onde eu estou indo. Eu já sei quem está me esperando. Parece que quando ele vê os céus abertos, a maior visão que ele podia ver era os céus abertos. Por isso que ele diz assim: vou dobrar o joelho, porque se o céu se abriu, pode vir pedrada, pode vir xingamento, pode vir paulada. Eu sei para onde eu estou indo, é para lá, ó, é para lá, ó, é para lá, ó, é para... Quem tem certeza do céu aqui não está preocupado com o que estão falando. Eu estou indo para lá. Olha para mim aqui. Seu ministério acaba no meio do caminho quando você desiste daquilo que Deus já te mostrou. Você vai chegar ali. Escute o que eu vou lhe dizer. Parece que eu estou vendo Deus olhando assim: ei Estevão, era tudo que eu queria. Eu queria que eles te rejeitassem mesmo. Porque já que eles estão te rejeitando, é porque chegou a hora de eu te receber no céu. Vem, 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 vem. Estevão não está morrendo, Estevão só está passando de um estágio da vida para a eternidade. Parece que eu estou vendo alguém pensa que a igreja vai parar de crescer. Para não, a igreja cresce ainda mais. É nessas épocas que aparece a perseguição dos romanos. O império começa a perseguir a igreja. A igreja é perseguida, Deus resolve arrebatar Filipe. Filipe é arrebatado para a Etiópia. Este homem começa a correr do lado de uma carruagem. Há um eunuco que lê um texto, um pergaminho do profeta Isaías, e ele pergunta para o homem: entende tu que lês? Ele diz: como entenderei se não há quem me explique? A Bíblia diz que de repente ele para a carruagem, Filipe anuncia para ele o evangelho. O homem é queimado pela palavra de Deus de tal forma que olha o que acontece: o que me falta para ser salvo, ser batizado? Era Etiópia, não tinha água. Aparece uma poça d'água, não é um rio, não é uma banheira, é uma poça d'água. Independente se tem muita água ou pouca água, o importante é se ele foi queimado pela palavra. Nessa época se levanta Saulo de Tarso em Jerusalém perseguindo a igreja. Este homem mata cristãos. Possivelmente é ele que pisou na capa de Estevão para ele ser apedrejado e assinou a condenação de Estevão como juiz. E não se enganem que Deus não trocou o nome de Paulo para Saulo. Isso é a maior conversa errada teológica ensinada nos púlpitos. Ele sempre teve o nome de Paulo e ele sempre teve o nome de Saulo, porque Saulo é dado pelo pai dele como honra ao primeiro rei de Israel, Saulo, ok? E Paulo não quer dizer pequeno e Saulo não quer dizer grande. Totalmente errado a configuração dos nomes. Quando Deus se revela para Saulo, as escamas caem nos olhos dele e ele fica cego. Pegam ele e levam para o caminho de Damasco. Quando levam no caminho de Damasco, a rua direita, Deus levanta um profeta por nome Ananias e diz assim: vai na rua direita na casa de um homem chamado Judas, pega para um homem por nome Saulo lá para mim. Ananias vai lá? Quer ir? Não. Diz assim: o senhor não sabe que ele mata cristão? Eu vou fazer o que lá se ele mata cristãos? Eu não vou lá não. Você vai sim, porque este é para mim um vaso escolhido. Você vai lá sim. Vai lá. Quando Ananias chega lá, que ele acaba de pregar para Saulo, as escamas caem. Saulo volta a enxergar. Ele se apresenta para os 12 discípulos de Jesus. Ei,
os 12 discípulos de Jesus recebendo Saulo. Saulo começa a contar a experiência. Pedro olha para ele e diz assim: quer dizer que agora Deus te chamou para ser apóstolo? Primeiro que você precisa preencher algumas prerrogativas. Vem cá, você andou com Jesus, Saulo? Não. Você ouviu algum ensinamento verbal do mestre? Não. Você foi testemunha ocular de algum feito de Jesus? Não. Você viu Jesus ser crucificado? Não. Você viu ele ressuscitar dentre os mortos? Não. Você viu ele assunto ao céu? Não. Então você não pode ser apóstolo. Ô Paulo, ei, peraí, alto lá. Primeiro que Pedro está dizendo tudo isso porque ele acha que a igreja é um negócio de família. Igreja não é negócio de família nem de panelinha, não. Você tem que entender que se Deus te fez pastor, Ele te fez pastor para ser mordomo e não para ser dono. Você é mordomo, você não é dono. Aqui não tem esse negócio, a panelinha A, a panelinha B. Aqui não tem esse negócio, ele é melhor, ele é pior. Aqui tem quem Deus escolheu, quem Deus não escolheu. A soberania de Deus ainda opera no meio da igreja. Peraí, quer dizer que eu não posso ser apóstolo? Não, só que Pedro estava enganado. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Pedro estava tão enganado que quem se revelou para Paulo foi o próprio ressurreto Cristo. Quando ele se revela, Paulo olha para ele e diz assim: tá bom, não posso ser apóstolo. Ele sacode a poeira dos pés e vai para Antioquia. Foi a melhor coisa que Paulo faz, porque ele estuda durante 13 anos. Quando ele chega na Antioquia, ele começa a pregar com ousadia. A Bíblia diz que em Tessalônica nasce uma igreja fenomenal. A igreja do avivamento começa a nascer. E Paulo não abriu um biongo e pegou uma caixa de som e começou a fazer culto. Muito pelo contrário, Paulo vai de casa em casa instruindo, ganhando a família e constituindo o pai da família como bispo daquele vilarejo. A igreja cresce de tal maneira que chega a notícia até Jerusalém. Pedro, sabendo do que está acontecendo na Antioquia, em Tessalônica, sabe o que ele faz? Levanta aqui Barnabé, vai saber o que está acontecendo lá, porque a igreja é aqui. Ó, Pedro achando que o Espírito de Deus só opera quando Ele quer. O Espírito de Deus não está dentro de uma caixa. Ele não faz o que eu quero na hora que eu quero, é na hora que Ele deseja, é na hora que Ele quer. Aqui não adianta eu querer trazer o céu para baixo se Deus não quiser fazer o céu descer aqui. É só Ele que pode. A Bíblia vai dizer que Pedro, mandando Barnabé, mandou a pessoa certa, porque Barnabé quer dizer filho da consolação. Se fosse Pedro, ele tinha arrancado a cabeça de Paulo lá na Antioquia, em Tessalônica. Mas Barnabé vai chegando. Quando Barnabé vai chegando, quem é o pastor de vocês? É aquele homem que está ali. Eu vejo Paulo de barba, cabeludo. Tenta imaginar Paulo barbudo, sofredor, de joelho tecendo tenda de noite, porque ele mesmo dizia: eu não quero ser pesado aos meus irmãos, por isso prego o evangelho de dia e trabalho de noite. Se possível, trabalhar de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. Parece que eu estou vendo Paulo trabalhando. Barnabé chega: ei, quem é você? Quando Paulo olha para ele e diz assim: é você, Paulo? Não, não é possível. Vamos para Jerusalém. Ele pega Paulo e leva para Jerusalém de novo. Quando vai chegando em Jerusalém, que olham e veem que Paulo, há uma fofoca, já havia chegado lá primeiro que Paulo, porque já diziam que Paulo fingia ser um cristão para procurar ocasião contra os cristãos e matar mais irmãos, porque é sempre assim quando você quer fazer a obra de Deus correta, perfeita, de forma saudável. Sempre vai ter um fofoqueiro querendo te atacar, sempre vai ter alguém querendo te denegrir. Parece que eu estou vendo a igreja começa a crescer e tem uma fofoca contra Paulo. Só que tem um porém. Quando eles olham para Paulo e começa a discussão, Barnabé, usado por Deus, se levanta e diz assim: varões, acalmem-se, tenham cuidado, porque Paulo agora é um dos nossos. Não entendeu não? Você vai ficar falando mal desse irmão até quando? Ele agora é um dos nossos. Você vai ficar caluniando esse obreiro até quando? Ele agora é um dos nossos. Deixa o rapaz trabalhar, para de falar do passado dele. Ele agora é um dos nossos. Paulo, ouvindo tudo que Pedro tem a dizer, Paulo para diante de todos os discípulos de Jesus e diz assim: tá bom, quer dizer que vocês não me aceitam como apóstolo? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: quem fez as obras que eu fiz?
Vocês estão aqui enfurnados em Jerusalém. Eu estou ganhando alma pelo mundo. Quem de vocês fez o que eu fiz? A Bíblia vai dizer que parece que ninguém tinha nada para falar. Ficou em silêncio como está agora aqui. Só que tem um porém. A resposta de Paulo foi boa, mas não foi à altura daquilo que Deus queria dele. Deus queria que Paulo ficasse de boca fechada e saísse e continuasse fazendo a obra. Deus olhou para Paulo e disse assim: quer dizer que é você que faz tudo isso, né? Então peraí que eu vou te ensinar. Porque todo soberbo vai ser abatido. Ah não. A soberba é a maior característica do diabo. É a humildade que é a característica de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Peraí, quer dizer que é você? Paulo vai para a primeira viagem missionária. Na primeira viagem missionária está ele e Silas. A Bíblia diz que ele expulsa um demônio de uma mulher que adivinha. Quando ele expulsa o demônio dessa mulher, ele apanha, é levado para a prisão com Silas. Mas quem expulsou o demônio? Foi Paulo ou foi Silas? Paulo. Por que Silas apanha junto com ele? Por que Silas é preso junto com ele? Se quem expulsou o demônio da mulher foi Paulo? Porque Silas estava junto. Não entendeu não? Cuidado com quem que você anda, porque você pode apanhar. Cuidado com quem que você está andando, porque você pode sofrer. Escuta, eles estão dentro da cadeia. Depois que passa essa cadeia, Paulo escreve aos discípulos de Jesus: porque dentre vós sou eu o menor dos apóstolos. Parece que eu estou vendo Deus dizendo assim: ah, você está aprendendo, né? Mas ainda não está bom. Você vai ter que aprender um pouquinho mais. Eu vou pular uma fase da história de Paulo. Vou para o final. No final Paulo está sendo levado para ser decapitado em Roma. O navio dele sofre um vento, um tufão chamado Euraquilão. Paulo está dirigindo o barco mesmo sendo prisioneiro. Irmão, bota uma coisa na sua cabeça: ele é prisioneiro, mas é ele que lidera o barco. Porque quem tem o Espírito de Deus nunca fica para trás. Quem tem o Espírito de Deus nunca fica por último. Pode estar preso, mas é ele que comanda. Pode ser preso, mas é ele que tem a palavra de vitória. Olha para mim, parece que eu estou vendo Paulo está preso, mas é ele que tem o comando. A Bíblia diz que ele está indo ser decapitado quando o navio sai de um porto e vai em direção de Roma. Ele escreve uma carta para o filho na fé, Timóteo, dizendo: ei Timóteo, que eu estou sendo oferecido em sacrifício de aspersão, mas eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, e desde já está me reservada a coroa da justiça, mas não somente a mim, mas todos quantos crerem e amarem a vida de Cristo. Mas eu lhe digo, Timóteo, que nenhum de vocês vier me ver na minha primeira defesa, mas traga para mim meus pergaminhos, minha capa e meus livros. Traga também contigo um moço por nome João Marcos, que é de suma importância para o meu ministério. Outrora eu o rejeitei, mas agora percebo que esse moço é importante. Cuidado com quem você rejeita, que amanhã você pode precisar dele perto de você. Cuidado com quem você rejeita hoje, que amanhã ele pode ser uma peça fundamental para a tua vida. Parece que eu estou vendo Paulo agora escreve para Timóteo: mas escute, Timóteo, eis que o sangue de Cristo Jesus verteu-se na cruz para salvar todos os pecadores, do qual sou eu o principal deles. Não entendeu não? Paulo não quer mais ser apóstolo. Paulo não quer ser o menor dos apóstolos. Paulo descobriu que ele é só pecador. Enquanto você achar que você é, Deus não pode ser na tua vida. Quando você perceber que você não é, o eu sou vai dizer assim: agora deixa comigo que eu cheguei. Deixa comigo que eu faço. Olha o que eu vou lhe dizer. Nessas épocas Pedro está tentando fugir da perseguição do império. Quem persegue a igreja é um imperador chamado Domiciano. Esse homem é sanguinário. Ele quer matar os cristãos de todas as formas. Diz a história que Domiciano mandou uma carruagem amarrar Tiago maior. E Tiago aqui não é o mesmo Tiago que é diácono, não. Tiago aqui é apóstolo, e o Tiago que aparece mais na frente é outro homem. Quando Tiago é lançado para fora da carruagem, a carruagem correndo pelas ruas de Jerusalém, o corpo dele é deslacerado. Com isso Pedro é preso por ordem de Domiciano para ficar na prisão e ele pensar como é que vai matar Pedro no outro dia. Mas Pedro na prisão esperando a morte continua dormindo. Pedro sabe que vai morrer, mas está dormindo. A Bíblia diz que enquanto Pedro dorme, a igreja está na casa de uma irmã orando.
Hoje gente se reúne para falar mal do pastor, mas naquele tempo se reunia para orar pelo pastor. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Eu sei que você nunca ouviu tanta verdade de uma vez só, mas vai ouvir hoje. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta. Enquanto a igreja ora, desce um anjo no cárcere inferior. A Bíblia diz que ele olha para Pedro e Pedro se coloca de pé. Ao se colocar de pé, as algemas e os ferrolhos caem como se fosse nada. Não, você não entendeu. Não foi o anjo que chegou que arrancou as algemas. O anjo chegou, Pedro se colocou de pé, um milagre aconteceu. Você quer ver milagre acontecer nessa vigília? Então bota-te na posição, aí o milagre acontece. Vai para a posição que Deus quer, o milagre acontece. Ele ficou de pé, as algemas caíram. Quando ele vai correr, o anjo diz: alto lá, volta atrás, pega a tua capa e tua sandália, aí você me segue. Vai lá, pega a tua capa e a tua sandália. Quando Pedro arreia para pegar, que ele toca, ele percebe que não é sonho, é realidade. Não entendeu? Toda vez que você voltar a orar, o que for sonho na tua vida vai ter que virar realidade. Pedro, quando pega a capa e a sandália e corre, a Bíblia vai dizer, ou a história da igreja vai dizer, que Pedro chega no portão principal da cidade, que precisa de 20 homens para abrir essa porta. Mas só foi Pedro chegar, os portões não havia ninguém para abrir, mas eles se abriram automaticamente. Vou repetir, só foi Pedro chegar, o portão se abriu automaticamente. Sabe o que isso quer dizer? Quando você voltar a orar, não vai ter porta que vai ficar fechada, elas vão ter que se abrir automaticamente. Abre, abre, porque meu servo chegou. Quando Pedro é livre da prisão, nessas épocas os imperadores começam a construir coliseus. Levantam-se homens como Diocleciano, Marcos Aurélio, Domiciano, sanguinários. Marcos Aurélio, por conta de descobrirem a sua má administração em Roma, ele atia fogo em toda a cidade de Roma e acusa os cristãos de anteciparem a ira de Deus. O foco muda, param de perseguir Marcos Aurélio e passam a perseguir a igreja. É nessa época que João, o apóstolo do amor, é preso. Ei, Pedro, ele é levado para o Calvário. Quando Pedro está fugindo da cidade, diz a história da igreja, ele tem uma visão, ele vê Jesus Cristo entrando na cidade com a cruz sobre os ombros. Quando ele enxerga isso, ele diz assim: para onde tu vai, mestre? Jesus, olhando para ele, replica: eu estou indo ser crucificado no teu lugar de novo, Pedro. Pedro percebe que não é hora de fugir, é hora de permanecer com os irmãos em Jerusalém. Ei, você não entendeu ainda não? Não é hora de fugir, é hora de permanecer com os irmãos. Permanece. Está ele lá, ele permanece. Uma semana depois ele é preso. Pedro está sendo levado pelos seus algozes. Quando ele está sendo levado, ele percebe que vai ser crucificado. Então ele lembra de uma profecia de Cristo ainda em vida, que disse para ele: Pedro, hoje tu és moço e tu anda por caminhos que tu mesmo querás ir, mas haverá dias, Pedro, que outros te cingirão e te levarão por caminhos que tu não querás ir. Era Pedro sendo levado para ser crucificado. Quando Pedro vê o Gólgota e a cruz, ele grita: não, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo, mas igual o meu Jesus eu não mereço morrer. Nessas épocas prendem João, o apóstolo do amor. Pegaram João e acorrentaram ele, envolveram ele de corrente e disseram: agora nós vamos te mergulhar num tacho de óleo quente, João. Os algozes de João ficaram tramando como iam matar o apóstolo do amor. Mas você tem que entender que João tem uma promessa. Um dia João deitou no ombro de Jesus e os discípulos ficaram enciumados, como quem diz assim: por que ele? Porque ele pode deitar e a gente não. Tem gente que não entende. Oh meu Deus, Jesus, me ajuda a pregar. Escuta o que eu vou lhe dizer. Você não entende por que alguém é mais usado do que você? Não é que Jesus escolheu mais ele ou ama mais ele do que você. É que ele se aproxima mais de Deus do que você. Não, vou repetir. Ele se achega mais a Deus do que você. Você não entendeu ainda? Se eu fosse você, eu não estava aqui de boca fechada, eu estava orando, adorando. Porque quem
se aproxima mais merece mais. Quem se aproxima mais recebe mais. João deita no ombro de Jesus. Quando Jesus percebe o ciúme dos demais, ele levanta e diz assim: que cuida vocês, que eu ame mais a João do que a qualquer outro, pois eu vos digo que João não verá o dano da morte nessa vida, enquanto não me veja na minha glória. Era João sendo amarrado. Quando João é amarrado, jogam ele sobre uma árvore, começam a mergulhar João no tacho de óleo quente. O óleo está fervendo, estão pensando que João vai gritar, espernear. O apóstolo João entra no tacho de óleo quente sem dar um gemido. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Quando levantam João achando que vai ter só os restos mortais, não há uma queimadura sobre o corpo do apóstolo. Eles olham e dizem: esse homem só pode ser um Deus, ele não é normal, ele não é normal. Quando olham para João, vê que não há uma queimadura, ele não é normal, esse homem não é normal. O que nós vamos fazer, ó imperador? Já sei. Vamos exilar João na ilha de Patmos, porque se nós soltarmos João, agora que ele se livrou do tacho de óleo quente, vão crer mais no que ele prega agora, depois que ele se livrou da morte, do que quando ele só pregava. Então vamos exilar João na ilha da morte, para que todos pensem que ele morreu. Oh meu Deus, como a Bíblia é fenomenal, como a Bíblia é maravilhosa. Escuta o que eu vou lhe dizer. Você não entendeu por que estão te abandonando? Você não entendeu por que tem amigo que te larga pelo caminho? Você ainda não entendeu por que tem gente que não quer mais andar com você? É Deus dizendo assim: eu preciso do momento só eu e você agora, vem. Não, vem. Você não percebeu ainda porque que tem gente que não consegue ficar com você nem meia hora orando? É porque Deus está dizendo assim: e não é para ele, é só para você o que eu vou mostrar. Não é para ele, é só para você. Eu vou te dar um segundo para você sentir o que eu estou sentindo aqui nesse altar. Aí eu vou terminar isso aqui que eu estou pregando hoje. Porque o Espírito de Deus está sobre mim e me determinou uma coisa: pregue, canse de falar, mas não deixe de dizer o que eu coloquei na tua boca. Se está difícil viver pelo Evangelho, imagina se a gente começar a ter que morrer pelo Evangelho. Será que você vai continuar sendo crente? Será que você vai continuar vir aqui? A pergunta é clara. A pergunta é clara. João, vamos exilá-lo na ilha de Patmos. Todo mundo pensa que João está morto. Ele tem 98 anos de idade. Mas ele pega uma picareta e começa a quebrar pedra o dia todo na ilha de Patmos. Porque crente, quando quer descansar, ele carrega pedra. Está quebrando pedra. Tem moço aqui de 20 anos de idade que não levantou a mão para dar um glória, mas João com 98 está quebrando pedra. Tem irmão aqui que não aguenta passar a noite toda com a gente, mas João 98 anos está quebrando pedra. Deixa eu ver aqui quem veio para a vigília de verdade. Deixa eu ver. Porque com todo respeito ao pastor Moisés e a sua liderança, deixa eu dizer uma coisa: vigília não é coisa para menino, vigília é coisa para adulto. Vigília não é para criança, vigília é coisa para adulto. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade espiritual. Ok? Se você não estava disposto a passar a madrugada e pagar o preço que esse homem, ficava em casa vendo novela e ia dormir. Porque quem vem para cá vem para pagar preço. Quem vem para cá vem para pagar preço. Quem vem aqui vem para pagar preço. Parece que eu estou vendo João quebrando pedra. E de noite, ele vai dormir? Vai não, vai orar. Vai não, vai orar, pastor, vai orar. João passa meses assim, Moisés, pastor Moisés. É meses, quebrando pedra de dia, orando de noite. Quebrando pedra de dia, orando de noite. Quebrando pedra de dia. Pastor, mas amanhã eu trabalho. Mas João também era assim. Ele tinha que trabalhar no outro dia, mas estava aqui orando. Quando um dia desse que ele está em oração, parece que eu vejo Jesus dizendo assim: ei João, eu gostei do negócio. Eu te trouxe aqui para ficar só um momento eu e você. E você alcançou tanta graça na oração, que vem João, vem conhecer o céu do lado de dentro. Vem João,
Parece que eu estou vendo João saindo da terra e entrando no céu. E o Espírito da verdade começa a dizer: João, eu trouxe Paulo aqui, mas ele não teve coragem de dizer à igreja de Corinto. Mas eu lhe digo, você vai escrever tudo que você vê e tudo que você ouvir no céu. Escreve no livro. João começa a escrever as digníssimas páginas do Apocalipse. E como é que ele começa? Ele começa dizendo: e eu, João, vi um semelhante ao Filho do Homem, que andava no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu, João, vi os 24 anciões que se prostravam diante daquele que é santo, 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 santo. Eu, João, vi um ser com 4 faces. Uma face era de boi, uma face era de águia, outra face era de homem, outra face era de ovelha. Eu, João, vi. Você pode levantar tua mão direita aí. Você pode levantar tua mão esquerda aqui, porque eu só tenho uma palavra de vitória para te dar hoje. Eu não vim entregar chave, eu não vim entregar casa própria. Eu vim dizer: ei, João, o céu te espera. Eu quero ir para o céu. Eu não me canso de dizer: eu não nasci para ir para o inferno, eu nasci para ser cidadão do céu. Ah, meu Pai, daquilo que está em mim, pega aí agora, pega. Da força que eu estou aqui, vai descer sobre a tua vida nessa madrugada. Você vai sair daqui revestido de poder e autoridade do Espírito Santo. Você vai sair daqui dotado de uma força excomunal. Não, você não entendeu. Não é para bater em alguém, é para vencer o inferno. Esse pecado que alcançou a tua vida, hoje Deus vai quebrar o zagueirão dele. Essas línguas estranhas que estão na tua cabeça não é coisa do diabo, não. Essas línguas estranhas que estão na tua cabeça não é proveniente das tuas emoções. Abra a boca e fala. Isso não vem de voz, é dom de Deus. Fala. Eu vou te dar 15 segundos para você se encher do Espírito Santo. Aí eu vou terminar. Vai. Eu vou contar aqui. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Assembleia de Deus. Vai, bom samaritano, levanta a tua mão e recebe da autoridade de Deus que está sobre esse altar. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu entrei no céu e vi um livro selado por dentro e por fora, com 7 selos. E o anjo bradava com grande voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E eu chorava muito quando veio um dos anciões e disse: não chora mais, não chores mais, não chores mais. Eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Você não entendeu por que ele venceu? Para desatar
o livro? Aqui não é o livro da vida não. Aqui é o livro do testamento da humanidade. Estava selado com sangue de pecado. Está condenado, está condenado, está condenado. Mas Cristo, quando morre na cruz, Ele diz para Satanás: ei, você selou o livro para condenar a humanidade, mas eu morri na cruz para salvar a humanidade. Eu vou reescrever a história. Eu vou reescrever a história. Porque nenhuma condenação há. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem uma coisa que não me intimida, é falar da palavra de Deus. Porque deixa eu falar uma verdade para você. Pregar qualquer um prega, mas revelação Deus não dá para qualquer um. João tinha que ser revelado. Vem, João. Você está pensando que a igreja parou de crescer por causa disso? Nada. João é o único apóstolo que morre de morte natural. Mas depois dele aparecem homens como Inácio. Aparecem homens da Ásia Menor pregando o evangelho com tanta autoridade, como Policarpo. Esses dois foram apóstolos do apóstolo do amor, apóstolo João. Policarpo recebe a carta da igreja de Esmirna. João redigiu as cartas. Imagina João redigindo as cartas. Todo mundo achando que João está morto, mas ele está escrevendo carta para a igreja da Ásia Menor. Quando as cartas começam a chegar, todo mundo lê, como Policarpo: assim diz o único e verdadeiro, assim diz o primeiro e o último, assim diz o amém. Você sabia que amém é um dos nomes de Jesus? Ah não, vou ter que falar. Não, vou falar de novo. O senhor sabia que amém é um dos nomes de Jesus? Ele diz: assim diz o amém. Você sabe o que significa amém? Sabe o que significa amém? O que significa amém? Isso é uma tradução abreviada de amém. No grego a tradução precisa é: isso vai acontecer e não há nada que possa impedir. Sabe o que ele está dizendo? Assim diz o amém. Assim diz aquele que tudo pode e ninguém pode impedir. É igual você dar glória a Deus. Quando você dá glória a Deus, você sabe o que você está dizendo? Glória a Deus. Não é só adoração. Quando você diz glória a Deus, é como se você, ao mesmo tempo de dar, você está pedindo. O que eu estou pedindo? Você está adorando e está dizendo assim: vem a sua cavode, vem a sua cavode. Não, você não acha que a esposa do pastor Moisés travou uma batalha para o frio diminuir? Por quê? Você não entendeu ainda que você ia vir para cá e ia pedir: vem a sua cavode. Sabe o que é cavode? Glória máxima pesada, impossibilitada de ser carregada. Ah não, vou repetir. Glória máxima pesada, impossibilitada de ser carregada. Você sabe o que você, quando dá glória a Deus, está adorando e pedindo? Eu quero que venha a tua glória máxima, pesada, impossibilitada de ser carregada. Você acha que o principado que está sobre o estado catarinense não falou para toda a potestade que está em Florianópolis e em São José: vai lá e atrapalha essa vigília do bom samaritano? Vai lá, eu quero que os demônios atrapalhem esses crentes de ir para lá. Eu quero que toda a potestade impeça, dá frieza, coloca neles desejo de ficar em casa. Mas de repente eles estão tudo aqui no ar. Mas aí você começa: cavode, 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 cavode. Levanta a mão para você ver: cavode, cavode, cavode. Aí ele diz: é melhor nós batermos em retirada. Por quê? Porque eles estão pedindo algo que ninguém aguenta. Adora, crente, adora, adora. De Jesus é tão contundente na carta de João, que quem olha para a carta diz assim: quem que escreveu essa carta aí? Rapaz, no final tem 3 pontinhos e diz assim: quem tem ouvidos ouça.
que o Espírito diz à igreja. Não, deixa eu ver essa carta aí, Policarpo, deixa eu ver. Eu conheço essa letra, eu conheço essa forma de escrever. Parece que foi João. E li isso aqui é a letra de João. A carta não servia só para orientar, a carta servia para consolar. Por quê? Todo mundo achava que João estava morto, mas vendo a epígrafe e vendo a forma da escrita, descobriu: João está vivo. João está vivo. O Espírito de Deus guardou o mestre da igreja. Nesses dias da igreja, Deus tem nos guardado. Olha para mim aqui. Policarpo chega 10 dias depois que a carta vem, ele sai para pregar. 10 dias a igreja fica sem a presença de Policarpo. E o que dizia na carta a igreja diz: Mina, ser fiel até a morte, porque passareis por uma provação de 10 dias. Mas quem for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. 10 dias a igreja é perseguida pelo Império Romano. Eles colocam fogo na casa dos irmãos, as irmãs são estrupadas. Para quem não sabe da história, um dos filhos de Policarpo, eles quebram a perna jogando ele fora de uma carruagem em alta velocidade. Quando Policarpo chega, o império cerca Policarpo e diz assim: nega teus ensinamentos, que a gente liberta a igreja e liberta você. Policarpo lembra: ser fiel até a morte. Eu não mereço ser crente, mas eu quero ser fiel até a morte. Olha para mim, parece que eu estou vendo ser fiel até a morte. Policarpo diz assim: podem soltar as amarras. Há uma fogueira preparada para lançar ele. Você pensa que Policarpo foge? Ele vai andando em direção da fogueira dizendo: eu tenho servido durante 80 anos e ele sempre me fez o bem. Não é agora que eu negarei meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele entra no meio do fogo. O fogo forma um redemoinho, mas não queima o corpo de Policarpo. Não. O fogo faz aquela roda. Um soldado romano vai se aproximando. O que está acontecendo? Diz a história da igreja, não eu. A história da igreja diz, e nem a Bíblia, a história da igreja, que eles sentiam um cheiro de incenso. E muitos dos soldados romanos dobravam o joelho e diziam: eu aceito esse Jesus. Eu aceito. Eu quero ser o doce e suave perfume de Cristo. Eu não quero ganhar almas por aquilo que eu falo. Eu quero ganhar almas por aquilo que eu vivo. Seria muita mediocridade falar dele sem conhecer quem ele é. Olha para mim, parece que eu estou vendo. Um soldado mete a lança em Policarpo. O sangue dele apaga o fogo. Ele morre de hemorragia, mas não morre queimado. Escuta o que eu vou lhe dizer. Depois dele aparece um moço por nome Inácio. Inácio tem uma voz estridente pior do que a minha. Inácio prega com tanta ousadia que o imperador manda jogar ele no porão, no calabouço do Coliseu romano. Naquela época, os homens se degladiavam dentro do Coliseu. Os escravos eram devorados por feras. De repente, o imperador, no seu estandarte, ouve uma voz gritando de dentro do porão: eu sou trigo de Deus. O que está acontecendo? Mais uma vez: eu sou o trigo de Deus. É Policarpo, Senhor. É Inácio, Senhor. É Inácio. Ah, é Inácio? Joguem ele para... Manda os gladiadores pararem. Joguem ele às feras. Quando jogam o Inácio dentro do Coliseu, achando que Inácio vai sair do meio e dobrar o joelho diante do imperador, pedindo rendição para viver, Inácio está no meio do Coliseu de braço aberto dizendo: eu sou trigo de Deus. Importa que pelos dentes das feras eu seja esmigalhado, porque quando essa minha carne cair na arena, eu serei feito pão vivo de Deus. Ei, soltem as feras, soltem as feras, porque importa que por elas eu seja devorado. Vocês não estão matando um homem,
Vocês estão apressando um servo de Deus entrar nos portais da eternidade. Você pensa que a igreja parou? É nessa época que aparece um filósofo dizendo: o sangue dos cristãos era como semente, porque matavam um, nascia 10. Matavam 10, nasciam 100. Matavam 100, nasciam 1000. Olha para mim aqui. Isso aqui não é meu meio de vida não. Filma isso aqui. Você que anda me perseguindo, você que anda falando coisas que não é verdade, isso aqui não é meu meio de vida. Isso aqui é a minha vida. Foi isso aqui que me salvou. Foi ouvir isso aqui todo dia que me trouxe para a igreja. Isso aqui merece todo o meu respeito. Olha para mim. Olha o que eu vou lhe dizer. Parece que eu estou vendo. Você pensa que parou? Século 14. Aparecem homens como John Wesley. Aparecem homens como Jerônimo Savonarola. Aparecem homens como Jonatas Edwards. A história diz que Jonatas Edwards não enxergava bem. Ele tinha que botar um manuscrito diante do rosto dele e ler perto. Enquanto ele estava lendo, o povo se agarrava nas pilastras do templo dizendo: para, Jonathan, Edward, para de ler, porque o inferno se abriu e quer nos devorar. Que Deus dê um coração para alguém aqui nessa geração que tenha desejo e fome de almas e da palavra de Deus. Que Deus levante alguém. Quem dera fosse eu. Escute o que eu vou lhe dizer. Ei, John Wesley marcou tantas vidas com a pregação do evangelho, que numa cruzada há 100 anos atrás, quase 100 anos atrás, o povo da Europa foi fazer uma cruzada nos Estados Unidos. Gastaram milhões. Chegou lá, ganhou apenas um menino. Ganharam um rapazote, um guri. Ganharam um piá, como dizem aqui. Ficaram frustrados. Passaram 20 anos. Esse piá sai dos Estados Unidos e vai na Europa. Ele vai no memorial de John Wesley. Ele vai no orador de John Wesley e tem dificuldade de dobrar o joelho, porque o orador tem as marcas do joelho do pregador. Pregador que não ora não tem mensagem. Ele colocou lá e ele disse assim: Deus, me dá mensagens como o Senhor deu a John Wesley. 40 anos se passaram, e esse menino vai se tornar o maior evangelista que o mundo já viu. Ele não vive mais, mas que Deus levante alguém como Billy Graham ainda nessa geração. Que Deus levante alguém como Billy Graham. Alguém pode falar o que quiser. Terça-feira morreu o maior dos ensinadores que o Brasil já viu. Morreu. Não há nessa geração, não há nessa geração alguém que teve tanto zelo à palavra de Deus como foi pastor Antônio Gilberto da Silva. Meu pastor, foi através dele que eu aprendi a ler a Bíblia e estudá-la. Olha para mim. Ei, eu dobrei o joelho diante do caixão desse homem, coloquei a mão na alça e repeti as palavras de Joás quando Eliseu morreu: Pai, o que será de nós? Para quem olharemos? Quem vai ser nosso espelho? Você não entendeu ainda? A igreja está vivendo um tempo que as trevas parecem que são mais fortes que a luz. Mas enquanto houver uma lâmpada, acesa, enquanto houver alguém que possa ouvir Deus chamar: Samuel! Escute, deixa eu terminar. Levantou-se em uma era obscura da Europa um homem chamado João Rus. E eu termino aqui. Sabe por que o nome dele era João Rus? Porque Rus quer dizer ganso. E a família dele cuidava de gansos, tinha um criador. Chamavam ele o João do Ganso. João Rus se levanta com tanta intrepidez na Europa, pregando a palavra de Deus com tanta ousadia. Falta-me tempo para falar dos heróis da fé. Falta-me muito tempo. Pastor, o primeiro livro que eu li foi Heróis da Fé. A história da igreja não está nos livros mais, ela está aqui, ó.
Aqui, ó, não me sai da minha cabeça. Eu quero morrer, se for para deixar de ser crente. Eu quero deixar de ser pastor, se for para deixar de ser salvo. Eu quero que os púlpitos não me recebam mais, se Deus não tem mais uma chamada na minha vida de me levar para o céu. Não é, eu não corro mais atrás da coroa corruptível. O que me trouxe aqui não foi a vigília chamada Bom Samaritano. O que me trouxe aqui foi uma obra, foi a palavra. Liguem para minha esposa, o senhor tem meu telefone, liga para minha casa. Agora, minha esposa está assistindo. Ela é minha testemunha. Se a minha família não testemunhar de mim, ninguém testemunha mais. O dia que eu não tenho uma agenda fechada, eu pego o meu carro e eu não vou para o shopping. Eu não vou assistir cinema. Eu não saio com meus filhos onde tem uma igreja. Robson, mas você não para. Mas eu preciso pregar. Eu preciso pregar. Deus me deu isso, não foi para ficar dentro de mim. Deus me deu para distribuir. Deus me deu uma revelação nessa manhã e eu tenho que botar ela para fora ainda hoje. Quantas igrejas na minha cidade tem 15, 10 crentes? E quando eu chego, o pastor não sabe o que fazer. Eu digo assim: pastor, fica tranquilo, eu vim aqui para lhe ouvir. Eu sei que ele vai me dar para pregar. Independente de tiver 1000 ou 15, vocês nunca vão ver esse homem não se entregar no púlpito. O dia que eu não me entregar no altar, tem duas coisas acontecendo comigo: ou eu estou em pecado, ou o Espírito de Deus se retirou da minha vida. Olha para mim aqui, agora eu termino. João Hus é levado pelo Papa para ser queimado em praça pública. Os governadores da época dizem assim: João Hus, se você negar a tua fé, a gente te tira daí. João Hus olha para ele e diz assim: a fé não é minha, foi dada por ele. João Hus lançou a profecia nu, pegando fogo: hoje o papado queima o gancho de Deus, mas daqui a 100 anos Deus suscitará para ele um cisne, e esse o Papa não poderá queimar. 95 anos depois se levanta um homem na cidade de Wittenberg, formado em teologia, biblista. O nome dele é Martinho Lutero. 5 anos depois ele se torna cardeal da igreja de Wittenberg e escreve 95 teses na porta da igreja. A salvação não é mediante o pagamento das indulgências. Salvação é pela graça, porque pela fé sois salvos. Pela fé. O Papa manda chamar Martinho Lutero, reúne seus melhores apologetas, mas nenhum pode refutar os ensinamentos de Martinho Lutero, porque a Bíblia não é só um livro de leitura, a Bíblia é a vida dele. Cada palavra que eles lançavam, Martinho Lutero refutava seus ensinamentos. Soltam Martinho Lutero. Depois de anos, o Papa muda, o nome dele é Leão X. Ele manda começar a caçar Martinho Lutero na cidade do Wittenberg. Você está pensando que Martinho Lutero, porque é casado, para de fazer a obra de Deus? Nada. Os irmãos pegam Martinho Lutero e trancam ele em prisão domiciliar. Martinho Lutero está preso dentro de uma casa, não sabendo o que fazer. Ele pega a Bíblia que só existia no hebraico, no grego e no latim, e começa a traduzir no alemão. Martinho Lutero começa a traduzir o Novo Testamento em todo no alemão, e começa a publicar do próprio bolso e repartir para os irmãos as publicações. O Papa começa a ver que o povo está com a palavra de Deus na mão e diz: como é que ele sabe o que está escrito? Porque teve alguém que ousou traduzir e dar para o povo. Por quê? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e só a verdade vos libertará. Só ela. Martinho Lutero, quando sai de prisão domiciliar, tem uma experiência. Traduzindo a Bíblia, Satanás se apresenta para ele e diz assim: Martinho Lutero, não adianta você lutar. Eu tenho acusações que devem lhe levar ao inferno. Entrega um pergaminho na mão de Martinho Lutero. Martinho Lutero pega o pergaminho e diz assim: como? Por todas essas acusações mereço eu ser condenado? E você tem razão, eu cometi todos esses pecados, mas você se esqueceu de um detalhe. Martinho Lutero pega uma pena, molha na tinta vermelha, e no final de todas as acusações ele escreve: sabe o que você esqueceu, Satanás? Que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de todo pecado. Não é metade dos teus pecados, é todos.
Martinho Lutero sai dali. Após meses, ele percebe que os inquisidores do Papa querem matá-lo. Os irmãos estão dizendo: Martinho Lutero, eles vão te aprisionar e vão te matar. Aí chega alguém, pega Martinho Lutero e diz: o Papa, ele obriga-o a estar na sua presença. Martinho Lutero diz: eu irei. Os irmãos vão atrás de Martinho Lutero e dizem assim: você não está vendo que é uma cilada? Eles vão te matar. Martinho Lutero, entrando na carruagem, olha para os irmãos fitamente e diz: se a causa é de Deus, ela será sustentada. Eu estou pregando a noite toda para te dizer isso. A causa não é tua, a causa é de Deus. Você não entendeu ainda? Para de sofrer, dorme, dorme. Você precisa dormir, porque quando você dorme, Ele trabalha. A causa é de Deus. Martinho Lutero para e entra na carruagem. E eu termino aqui. Quando ele está chegando em Roma, que ele vê os 12 pilares dos montes de Roma, e a sede de Roma sobre os 12 pilares, Martinho Lutero grita: você não der glória com isso aqui, irmão? Paro de pregar agora. Martinho Lutero para e diz: parem a carruagem. Você está pensando que Martinho Lutero mandou parar a carruagem porque ele está com medo da morte? Ele sabe que ali vai acontecer a morte dele. Mas ele sobe em cima da carruagem e começa a cantar. O que ele canta, pastor? Eu vi que você não conhece a história da igreja. Martinho Lutero começa: castelo forte é o nosso Deus. Com espada e bom escudo, com seu poder defende os céus. Martinho Lutero estava cheio do Espírito Santo. Essa madrugada você não pode sair daqui sem ser cheio do Espírito Santo. Não, vou repetir. Aquilo que está em mim, receba aí, minha senhora. Aquilo que está em mim, receba aí, meu irmão. Em nome de Jesus, você não pode sair daqui sem ser cheio. Cheia, cheio. Eles estão precisando de alguém que esteja cheio. Só quem quer isso, levanta a mão e adora a Deus por alguns instantes. Eu vou te dar alguns segundos para você adorar e vou passar para o pastor Moisés. É uma promessa minha agora. Deus falou comigo nessa noite. Quando o pastor Moisés estava testemunhando aqui de tudo que passou na sua vida, veio um reflexo na memória. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu lembro quantas das vezes eu entrei dentro do trem chamado Japeri, o trem Japeri Central do Brasil. Central do Brasil, Japeri. O terceiro vagão era reservado para os crentes. Quantas das vezes eu entrei no vagão cansado de ter carregado massa, de ter lixado assoalho dos outros, de ter trabalhado das 7 da manhã às 7 da noite, e tinha um lugarzinho lá dentro do trem com o dirigente do culto dizendo assim: presbítero Robson, vem cá, meu filho. Deus levantou uma voz nessa nação e vai começar aqui nesse trem. Começava a pregar desde Deodoro até Nova Iguaçu. São 9 estações pregando. No meio das estações parecia que o trem ia descarrilhar. Não tinha microfone, mas os crentes eram avivados. Não tinha cantor famoso, mas os crentes estavam animados. Para me encerrar um dia desses, eu chego em casa, a empresa de energia, Light, cortou minha luz. Eu não tinha como pagar. Eu trabalhava todo dia, mas não tinha como pagar. Cheguei em casa feliz depois de um culto no trem. Feliz. O culto no trem era a minha vida. No culto do trem eu me senti o pregador dos Gideões. Você não sabe o que era ouvir 20 pandeiros tocando no meio da mensagem e os crentes dando glória a Deus. Você não sabe o que é isso. Ei, quando eu chego em casa está tudo escuro. A mulher grávida do Mateus. E não minto, em Cristo eu falo a verdade. Deus me guarde de falar alguma coisa que não seja verdade em cima desse altar. A Tatiana está gemendo no quarto. Eu consegui achar uma vela, acendi. Quando eu chego perto dela, está a poça de sangue e água na cama. Minha filha, a bolsa rompeu. Ô filho, você demorou, não consegui segurar mais. Porque mulher tem o dom de se sentir culpada por tudo.
Eu disse: levanta. 10 horas da noite, eu com vergonha de chamar um vizinho, vão pensar o que de mim? Peguei a mulher, botei no ombro, e nós andamos 2 quilômetros até chegar a Bom Pastor. Ela com a bolsa rompida já, sangrando. Quando chegamos na Bom Pastor, o médico correu, botou ela na maca, subiu. Eu permaneci lá até o meio-dia do outro dia. O médico desceu e disse: vai para casa descansar, depois você volta, nós precisamos conversar. Eu voltei 12 horas depois, porque eu dormi demais, cansado, não fui trabalhar, mas estava morto de cansaço. Quando eu cheguei lá, o médico disse assim: olha, o neném nasceu, mas eu preciso conversar com você só amanhã. Então já se passou quase 32 horas quando eu voltei pela terceira vez. Quando eu volto, o mesmo médico está na porta me esperando, fumando um cigarro. Eu pedi para que ele jogasse fora. Ele disse assim: rapaz, eu estou nervoso. A sua esposa teve eclâmpsia. Não, vou repetir. Sua mulher não teve pré-eclâmpsia, sua mulher teve eclâmpsia. A pressão dela subiu a ponto de nós não conseguimos medir mais. Entre ela e a criança não dá mais tempo de fazer cesariana, porque ela está tendo convulsões de segundo em segundo. Subiram mais de 10 enfermeiros sobre a tua mulher, empurrou a criança de fora, do lado de fora, aqui para dentro, para empurrar. Eu consegui tirar seu filho, por nome Mateus, com fórceps. Sabe o que é fórceps? Fórceps é igual um cabide que encaixa na cabeça da criança e puxa igual um saca-rolha. A criança nasceu, mas a gente teve que optar pela criança porque sua mulher não tem mais jeito. Sabe o que é ter AVCs por diversas vezes no cérebro? É mais ou menos isso que a sua mulher teve. Ora para a tua mulher morrer, porque se ela viver, você vai ter uma mulher mongoloide para cuidar, uma mulher vegetativa. Eu vejo que você só tem 20 anos, rapaz. Não, nenhum casamento vai resistir com uma mulher daquele jeito. Você é jovem, você é bonito, o seu filho é recém-nascido. Reconstrói tua vida. Eu olhei para ele e disse assim: não, o Deus que trouxe ela boa aqui para dentro vai tirar ela daí melhor do que ela entrou. Nós temos uma promessa. Ele disse: só pode ser esses crentes doidos de queimados mesmo. Você sobe esses montes aí para orar também, né, meu filho? Vai lá pegar os documentos do seu casório, porque eu preciso fazer já a autópsia da tua mulher, porque ela não vai viver, rapaz. O cérebro dela morreu, eu só estou esperando o corpo parar. Eu fui para casa e dobrei o joelho. Oh, não, você não entendeu. O sofá da minha casa, pastor Moisés, era encostado de tijolo. E eu dobrei o joelho ali e fiquei durante 6 horas. Não é pecado dormir de joelho, o pecado é você não começar a orar. Orei. Quando eu acabei de orar, que eu levantei, peguei o documento. Eu podia dizer para vocês: eu tive tanta fé que eu fui sem documento. Mentira. Eu peguei a certidão de casamento, peguei o endereço de casa, conta de luz, e levei debaixo do braço. Cabeça baixa, triste. Ninguém do meu lado. Ninguém está do nosso lado quando Deus tem um plano. É só Deus. Quando eu cheguei no hospital, o médico está lá batendo o pé. Vermelho, de branco ele está vermelho. Ele diz assim: por que você demorou, moço? Eu não pude trocar o plantão. Eu disse: por que, doutor? Não é um óbito? Óbito qualquer um dá. Ele disse: mas eu dei óbito para alguém que está vivo. Eu preciso lhe pedir perdão, moço. Eu não sei quem você é. Escute. Eu não sei. Eu tenho essa mania ruim de lidar com as pessoas como se elas fossem qualquer uma, por causa da minha posição. Mas me perdoe. Quando você saiu daqui, chegou 2 médicos da clínica de saúde federal, e eles vieram aqui com todo o laudo da tua esposa, que eu não passei para ninguém, mas eles estavam com ele na mão. E eles diziam: só nos leve até a irmã Tatiana. Mas ela está morrendo, ela morreu. Só nos leve até a irmã Tatiana. Eles subiram o elevador até o 3º andar. Eu levei ele na ala de isolamento, porque sua mulher já estava lá para morrer.
Quando eles entraram, entrou tanta gente junto com ele que a gente não pôde segurar, Robson. Tem muita gente lá na ala. Perdoa por expor sua esposa, moça. Eu disse, não, vamos lá. Quando chegamos lá em cima, cadê os dois médicos? Tinha um bando de grávida, de mão dada em volta da minha esposa tomada banho, amamentando Mateus e dizendo assim: ô filho, Jesus esteve aqui hoje. Não, você não entendeu, Jesus esteve aqui hoje. Jesus esteve aqui hoje. E ele disse para mim: volta lá para baixo, porque eles precisam de você. O médico olhava para as irmãs, uma meia dúzia era crente. Elas botaram a ala inteira para orar. De repente uma veio, me abraçou, começou a falar línguas estranhas. O médico disse assim: meu filho, ela deve ser da mesma nacionalidade que esses caras aí, porque eles falavam igual essa mulher aí do teu lado está falando agora. Eu tenho recorte de jornal, pastor Moisés, para comprovar. Crentes fazem oração no hospital, Deus chega lá e ressuscita uma mulher que estava morta. Ele ainda vive, ele 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 vive. Levanta a mão direita aí para cima, levanta a esquerda junto, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Na cruz morreu.
levante sua mão para cima. E quando enfim alabandaraias chegar a hora em que a morte sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, por isso eu canto, porque Ele vive. Posso crer em Ti, Jesus, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir o nome dele, porque ele está vivo, e ele é poderoso. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.